Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 347, ruína do templo e de Jerusalém. Já está terminando esse tema já. Depois o tema vai ser maldição contra os fariseus. Esse vídeo é 347. A Gênesis capítulo 17, logo terminamos a Gênesis, né? Parece que a Gênesis não acaba mais, meu Deus do céu, mas não tem problema não. Então, nós estávamos comentando a respeito de uma pessoa aqui de São Sebastião do Paraíso, um senhor. Esse senhor, ele disse à família: eu vou desencarnar. Ele acordou de manhã e disse para a família: eu vou desencarnar. Ele era espírita. Eu vou desencarnar no mês tal, no dia tal, na hora tal. Eu quero a minha família toda aqui reunida. Não quero que ninguém entre em desespero, porque é um processo natural da evolução do espírito. 90% da minha família é espírita, então vamos fazer jus, merecer esse processo. Naquele mês, anunciado por ele, naquele dia, naquela hora, ele se deitou, despediu da esposa e de todos os filhos, parentes ali presentes, e ele fechou os olhos, deu o último suspiro e retornou à pátria espiritual. É difícil acreditar nisso, né? Mas eu não inventaria essas histórias. Porque isso é possível. Isso é possível. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece. A faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma. Esse se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía como todos os outros. Jesus a possuía como todos os outros, em grau eminentemente ou eminente, pode, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato haja algo de sobrenatural. Nesse fato não há algo de sobrenatural. Até porque não existe o sobrenatural. Não há nada de maravilhoso. Não há nada de milagre. Pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão. Olha aí, tá vendo? Kardec dizendo aqui o que nós acabamos de dizer a respeito de um amigo aqui de São Sebastião do Paraíso. Eu só não posso dizer o nome da pessoa por uma questão de ética. É que a alma deles, no estado de desprendimento, à noite, quando dorme, desprende-se do corpo físico. Ou num cochilo que a pessoa dá, né? Ali também ocorre um desprendimento, né? É que a alma deles, no estado de desprendimento,
está como o homem da montanha, capítulo 15, que ele vê o futuro e o passado no presente. Eu conheci uma jovem senhora na cidade de Belo Horizonte, aliás. Quando eu a conheci, ela encontrava-se em tratamento de um câncer. E os médicos já haviam anunciado que ela tinha poucos meses de vida, porque o câncer é muito agressivo. Então, ela, espírita fervorosa, o marido espírita fervoroso, um casal de filhos espíritas fervorosos, ali, praticamente na última consulta, eles foram bem claros com o oncologista. Revele, pode nos revelar. Nós somos espíritas, assim, assim, assim. Bom, então eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Luiz, mas esse médico, ele infringiu a ética? Não. Quando a pessoa pede e a pessoa está preparada, é um direito do paciente. E o médico revelou que ela não tinha 2, 3 meses de vida física. Saíram do consultório médico abraçados, os 4, ela, o marido e o casal de filhos, foram para uma pizzaria. Ela quase não comeu nada, ela me disse isso. E vida normal, tratamento. Devido à condição financeira deles, o marido montou uma UTI em casa, com enfermeiros particulares e tudo. E todo dia, cada dia, ela ia se definhando como uma bexiga que vai perdendo o ar interno. Porque a nossa vida é assim, você já parou para analisar? Esse templo, ele vai sendo demolido devagarinho. Esse corpo vai sendo demolido devagarinho, a gente não percebe. Nós só percebemos que alguma coisa não está certa por causa das dores nas articulações, dor nas pernas, dor na coluna, e a gente para, olha no espelho e fala, engraçado. E esse cabelo branco aqui? Gente, quantos anos eu tenho mesmo? Porque se não é isso, a gente não consegue nem perceber. Porque todos os instantes nós morremos um pouquinho. Cada segundo, cada milésimo de segundo. Por exemplo, 24 horas atrás, 24 horas depois, já ocorreu. Quantos milhões de células que já se desintegrou no nosso organismo. Então, essa minha amiga, chegou o momento do desencarne. Ela sabia o momento do desencarne dela.
O marido dela quem me disse depois. Pois ela acordou de manhã, ali, naqueles aparelhos todos, porque não foi preciso entubar ela, mesmo na UTI em casa, lúcida. Ela acordou em casa, ela acordou de manhã, chamou o marido, chamou o casal de filho e falou assim: meus queridos, mamãe retorna à pátria espiritual às 9 horas da noite. Às 20 horas da noite de hoje. Cedo, 7h30 da manhã, ela levou o conhecimento do casal de filho e do esposo. Meu bem, tua flor está retornando à pátria espiritual, tudo bem? Eles a abraçaram, beijaram muito ela, desejaram muita sorte, recuperação no plano maior e pediram a ela que no plano espiritual não se esquecesse deles no corpo físico, porque assim que eles retornassem à pátria espiritual, eles desejariam reencontrar com ela. E ali ela assumiu esse pacto, no bom sentido do termo. Podem ficar tranquilos que quando vocês retornarem à pátria espiritual, mamãe, tua flor, meu bem, do outro lado vai estar de prontidão esperando vocês. As crianças foram à escola durante o dia, porque criança, no bom sentido, a menina, naquele momento, parece que ela tinha 16 anos e o menino tinha 17. Então, vida que se segue, eles se aprontaram, ainda foram para a faculdade, colégio, estudaram o dia todo. O marido foi para o escritório dele de engenharia, trabalhou o dia todo. Trabalhou o dia todo, o marido. Ele quis ficar com ela, ela falou: não. O trabalho faz parte do progresso. O progresso faz parte do trabalho. Vai trabalhar, minha flor. Eles chamavam o outro de minha flor. Chegaram em casa à tarde, tudo mais, tal. Vamos ao momento do desencarne. Às 21 horas, faltando mais ou menos 5 minutos, mais ou menos, ela pede para a enfermeira chamar o esposo e os filhos. E ali eles, presentes, ela os abraçou, ela deitada, é lógico. Ela deu um forte abraço nos três, despediu deles, agradeceu muito eles por ter tido aquela paciência, aquela compreensão, aquela aceitação com ela. Disse a eles que muitos amavam e que jamais os esqueceria. E segurando na mão dos filhos e alguma outra mão na mão do marido, ela fecha os olhos na frente dos três e mais da enfermeira e deu o último suspiro e retornou à pátria espiritual às 21 horas daquele dia. Isso ele quem me contou, o próprio marido. Luiz, que determinação da minha esposa. Que ser é esse, Luiz?
com essa atitude totalmente desmaterializada da matéria, de fantasias, de ilusões, de gozos aqui da Terra, totalmente desmaterializada, desprendida. Esse momento que apavora todo mundo, para ela naquele momento ali, o momento mais glorioso de sua existência evolutiva. Que ser esse, Luiz? Eu confesso, Luiz, que na condição mesmo espírita, Luiz, desceu algumas lágrimas no meu rosto. Meus filhos também choraram um pouco, mas não aquele choro, sabe, Luiz? Tudo contido. Tanto é que minha filha, depois, Luiz, que a minha esposa faleceu, a minha filha ainda continuou ali abraçada ao corpo da mãe, até os profissionais que ali estavam presentes convidaram ela a deixar o quarto, porque eles, a partir daquele momento ali, tinham outros procedimentos, né, a serem realizados. Fomos para o sepultamento, para o velório. Parecia que ali nos encontrávamos num velório de uma pessoa estranha. Tanto eu quanto o meu casal de filhos sabia que ela não estava ali, mas nós, né, respeito pelo corpo físico. Depois que ela foi sepultada, o corpo foi sepultado, me veio uma inspiração nítida, Luiz. Mais ou menos assim. Invisibilidade não significa ausência daqueles que mais amamos. Pois aproveite esse momento. Pegue os filhos e viaje para praias distantes. Pelo menos uns 15, 20 dias viajando pelo Brasil afora. Luiz, parecia que ela conversava comigo naquele instante. E eu levei ao conhecimento dos meus filhos. E eles me disseram assim: papai, mas que coisa estranha. O que o senhor acaba de nos dizer, nós também sentimos essa inspiração para sair e viajar, passear, conhecer algumas praias aqui no Brasil. Pois então, vamos arrumar as malas. Arrumaram as malas, foram para o aeroporto. É lógico, no outro dia. ...20 dias... conheceram várias praias... lá pro lado de Fortaleza, para aquele lado de lá. 20 dias depois eles voltam. Como ele havia deixado algumas ordens às funcionárias, né?
Chegaram e encontraram tudo modificado. Não havia mais UTI, não havia mais nenhum par de sapato dela de lembrança, nenhuma roupa de lembrança, nada. Ele pediu para que as funcionárias doassem tudo, 100%. Ele falou: Luiz, a única coisa que nós possuímos de lembrança dela, materialmente falando, é fotografias, e no nosso coração ela mora e ela ainda se encontra em nosso coração. Luiz, mas é interessante que no velório não choramos, nem eu nem meus filhos. Só no momento ali às 21 horas que verteu-se lágrimas em nossos olhos, mas assim mesmo contidas. Na praia, Luiz, parecia que ela nos acompanhava. Ou melhor, parecia que ela nos acompanhou a todas as praias. E eu sabendo de mais algumas coisas, mas eu ficava calado, né? Luiz, eu acho que ela sofreu mais no plano espiritual do que nós aqui no corpo físico. Eu confesso a você, nós não sofremos nada. Eu falei: então você pode ter certeza de que vocês são 4 seres evoluídos, porque ela também não sofreu nada. Se eu disser para você que antes dela falecer, um mês antes mais ou menos, estive com ela e conversei com ela, e ela me revelou tantas coisas, inclusive de outras existências passadas de vocês. Então, agradeça a Deus essa oportunidade. Agora, não é difícil agir dessa forma? E eles esqueceram. Luiz, é interessante. Meus filhos nunca mais tocou no nome da mãe. E nem eu. Porque muitas pessoas, cada caso é um caso, porque muitas pessoas são fortíssimos ali na hora do desencarne dos entes queridos, mas depois as pessoas fortes, que a gente respeita nesse momento, porque não é brincadeira, mas parece que a pessoa se sente forte em tocar no nome do ente querido, daquele parente, daquele filho, daquela filha. Parece que aquilo ali é um combustível que sustenta a pessoa. Mas eles, depois de 6 meses que nós nos reencontramos, ele nunca tocou no nome da esposa aos filhos, e os filhos nunca tocaram no nome da mãe ao pai. Esqueceram, como se tivesse passado uma borracha e apagado. E isso é comportamento de espírito muito evoluído. Esconde o menino Jesus, pelo amor de Deus, porque não é brincadeira, né? Então, na questão 21, tanto mais assim havia de dar-se com Jesus, quanto tendo consciência da missão que viera desempenhar, sabia que a morte no suplício, forçosamente, lhe seria a consequência, a visão espiritual permanente nele, assim como a penetração do pensamento,
havia de mostrar-lhes a circunstância e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo a de Jerusalém, as desgraças que se iam abater sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. É o que nós já tratamos em outros vídeos, se tratando de nosso Senhor Jesus Cristo, da evolução do conhecimento dele. Ele tinha esse conhecimento constante, tanto do passado quanto do futuro, que tudo se resume no presente. Então ele sabia com antecedência o que nós não temos noção, capacidade. Agora, isso não é novidade. Isso não é paranormalidade. Ah, mas Jesus era um paranormal. Jesus nunca foi paranormal. Isso é um processo natural. É um atributo do espírito, é um atributo do ser evoluído, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo, maldição contra os fariseus.